Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde hoje mais cedo para você e para Cássia e também para quem nos ouve. Boa tarde, Vera. Esse negócio de mudar o horário dos comentaristas dá problema, viu? Galera reclama, né? Desculpa, ouvinte. Mas o ouvinte reclama, porque tem um ouvinte que mede o trajeto, o cara fala assim... Tô atrasado. Quando entra a Vera, eu tenho que estar na do Brasil. Aí eu entro a Vera, ele tá lá na Rua Augusta. Ele fala, tô atrasado. Deu ruim. Olha, você está no horário certo. Eu que tô adiantada. Tô no fuso errado, ouvinte. Vera, como é que é essa história? Essa história do STF, Congresso no cara ou coroa? Daqui a pouco vai começar a ter que decidir as causas assim, né, Sardenberg? Porque eles estão acumulando assuntos, e assuntos bastante espinhosos, em que o judiciário decide de uma maneira, por meio da sua corte mais alta, e o Congresso vai lá e decide de outra em represália. A gente pode usar o termo represália, porque são assuntos que ficam geralmente dormitando por muitos anos, tanto nos escaninhos da Justiça quanto nas comissões e demais instâncias burocráticas do Parlamento, até que são levados à pauta porque alguém judicializou e aí o Supremo se põe a decidir, o Congresso se sente afrontado nas suas prerrogativas e aí decide no sentido oposto. Isso aconteceu, por exemplo, com a demarcação de terras indígenas. Desde que o ministro Menezes Direito estava ainda vivo e no Supremo, isso estava em debate lá. Ele morreu deixando essa tese do marco temporal, que passou a ser utilizada pelo governo Temer, passou a ser utilizada e aí foi questionada, judicializada. O Supremo, no ano passado, decidiu que era inconstitucional você dizer que só terras comprovadamente em posse dos indígenas antes da Constituição de 1988 poderiam ser demarcadas como tais. E aí, em represália a isso, é que o Congresso aprovou um projeto de lei estabelecendo, sim, o marco temporal como o critério correto para a demarcação de terras indígenas. Esse projeto foi vetado pelo presidente Lula, depois o veto foi derrubado e agora, diante do impasse mais do que instalado, o que o Supremo decidiu foi, vamos aqui decidir na mesa de negociação, o que é uma saída inovadora, não é muito comum o Supremo fazer isso, mas são tantos os casos de bateção de cabeça que andam acontecendo que mais de uma vez já aconteceu, porque você tem aí, por exemplo, na questão das leniências, 2 ministros tomando decisões diferentes e o ministro André Mendonça também jogou a questão para uma conciliação, como quem diz, né? O que está na entrelinha, olha, o Toffoli resolveu decidir aqui nas minhas ações. Então, vocês se decidam aí, tomem alguma decisão, fechem um acordo e aí, a partir disso, a gente vê o que vale e o que não vale em termos de leniência. E agora, a gente chega no terceiro contencioso, que é esse em relação às drogas. Um julgamento bastante confuso esse do Supremo, porque cada ministro tinha uma opinião diferente a respeito do que é descriminalizar ou não, se você está descriminalizando o uso ou só descriminalizando o porte para uso, que é diferente. Então, não quer dizer que você possa usar maconha livremente pela rua, em pequenas quantidades. É que se você for pego portando uma quantidade tal que mostre que aquilo é só para uso e não para venda, você não pode ser preso. Não é que você deixe de incorrer num ilícito, mas você não seria punido com prisão. Então, é isso, basicamente, que o Supremo parece ter decidido, viu, Sardenberg? Porque isso ainda vai ter que ser aclarado, inclusive as quantidades e o que fazer com a lei antidrogas e tal. Mas o que acontece? Tem uma proposta de emenda à Constituição que está lá na CCJ da Câmara, ela já passou pelo Senado, então ela está a um passo de ser aprovada em situação final
pelo Congresso, que aí criminaliza tudo e ainda bota isso dentro da Constituição. Então, quer dizer, é pegar o que havia antes em termos de criminalização e dobrar a aposta. E aí, eu não sei o que o Supremo e o Congresso vão fazer diante de duas decisões tão discrepantes. Claramente vai ser judicializado, vai se arguir a inconstitucionalidade da PEC, por supostamente mexer em algum preceito fundamental ali, alguma cláusula pétrea, e o Supremo vai ter de decidir. Então, é muita bateção de cabeça, e isso leva, claro, à insegurança jurídica, à instabilidade institucional e todos aqueles problemas do custo Brasil eterno que a gente tão bem conhece, né? Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Até mais tarde no Ponto Final. Até mais, Vera.